Olá, seriadores, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta para mais um vídeo. Eu sou a Jussara, esse é o canal Vida de Seriatriz e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês um dos motivos pelo qual eu não consigo assistir filme ou série dublado. Quando eu falo eu não assisto filme dublado, as pessoas me encaram como se eu fosse a pessoa mais snob do planeta. Só que eu não sou, gente. Eu tenho os meus motivos. É lógico que em um caso ou outro, sei lá, se é um desenho ou se é um filme de comédia com algum ator específico, tipo Sandra Bullock ou Adam Sandler, dependendo do ator, dependendo do filme, dependendo do tipo de história, eu opto por assistir dublado, porque a nossa dublagem é sensacional. Eu não estou jogando a culpa no dublador em si, porque nós temos dubladores incríveis, mas eu tô dizendo que, em algumas circunstâncias, a história perde e perde muito quando você assiste dublado. Orgulho e Preconceito é uma dessas histórias. Então, se você sempre assistiu Orgulho e Preconceito dublado, se você nunca assistiu no áudio original, eu tenho más notícias para compartilhar com você. No vídeo de hoje, então, eu vim compartilhar com vocês algumas cenas de Orgulho e Preconceito que na dublagem perderam por completo o sentido da história. E eu não tô dizendo pra vocês que o que acontece aqui em Orgulho e Preconceito é culpa dos dubladores, tá? Dos atores que estão dublando os personagens. Porque, na real, os dubladores do filme, eles são muito bons. Eles conseguem manter a personalidade desses personagens até o fim. E o problema, ele tá mais concentrado realmente na tradução pra dublagem. E eu não tô falando nem em casos específicos onde a tradução foi adaptada de modo a caber na boca do dublador, pra fazer sentido na boca do personagem. Eu não tô falando nem isso. Eu tô falando de erro de dublagem e estou falando também de uma certa adaptação que não funciona para a história. Se vocês me acompanham aqui no canal já tem um tempo, se você não me acompanha, oi, tudo bom? Aproveita para se inscrever já, porque esse vídeo tá sensacional e eu tenho outros vídeos incríveis de Orgulho e Preconceito aqui no canal também. Mas se você já me acompanha, você sabe, eu sou completamente obcecada por esse filme de 2005, eu sei ele de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás. E uma das coisas que eu acho mais sensacional nesse filme, tanto que eu já mencionei para vocês aqui no meu vídeo onde eu falo das 20 melhores cenas de Orgulho e Preconceito, é o fato de que o filme ele tem muito detalhe que importa, detalhe que faz sentido para os personagens. E se você muda alguma coisa desse detalhe, deixa de fazer sentido para a história. Então, basicamente, são esses pontos que eu vou compartilhar com vocês e vou mostrar para vocês por que a dublagem às vezes deixa a desejar e por que tudo bem você assistir dublado, mas assista pelo menos uma vez a versão original com a legenda, porque vai fazer diferença. E você só vai perceber isso depois que você criar esse hábito. Mas eu já falei demais na introdução desse vídeo, então bora analisar essa história dublada. A gastrite já me atacou logo no início do filme, gente. Porque nós temos a entrada triunfal do baile, com Bingley, Darcy e Caroline entrando no baile, chamando a atenção de todo mundo, que é uma das cenas que basicamente dá o chutão inicial da história ali pro que ela realmente quer contar. E aí, assim que eles estão entrando, a Lizzie pergunta pra Charlotte, quem é o Sr. Bingley? Qual desses é o Sr. Bingley? E a Charlotte responde pra ela, o Bingley é o da direita, e à esquerda temos a irmã dele. Ou seja, a informação é que nós temos três figuras, uma direita, uma esquerda e nós temos ali Darcy no meio, a figura central. E aí, na versão original, a Lizzie pergunta, e quem é aquele com olhar perplexo? Sim, eu sei, aqui tem um negócio. E quem é aquele com olhar perplexo já tá ruim, a legenda já tá ruim, já não tá lá aquelas coisas. Porque o que a Lizzie realmente pergunta nesse momento é exatamente isso, só que ela faz uma referência à sobrancelha do Darcy, porque é um dos pontos marcantes do personagem do livro, então a personagem faz essa questão, ela usa quizzical brow, que se não me engano que é sobrancelha interrogativa, alguma coisa desse tipo. Mas a legenda tudo bem. E quem é aquele com olhar perplexo? A dublagem, meus anjinhos, a dublagem, olha, realmente ela testa. Na dublagem, a Charlotte responde, Bingley é o da direita, à esquerda está a irmã dele. E aí a Lizzie pergunta, qual? Aquele com olhar carrancudo? E eu fiquei, mano, você tem três pessoas, uma no meio. A pessoa falou que o da direita é o fulano e o da esquerda é a irmã dele. Sobra uma, do meio. Lógico que não é a do meio. Então, nesse caso, o mais correto seria a Charlotte olhar pra ela e falar, meu anjo,
você é burra, eu acabei de falar que ele é o da direita. Só que aí segue a dublagem normal. E nem faz muito sentido, porque a Charlotte nem corrige ela. Quando um personagem faz uma pergunta equivocada, normalmente você corrige para depois você dar a resposta correta. Ou seja, nesse caso, faria sentido se a Charlotte falasse, não, não é esse, não, te falei, é o tal. E ela não corrige, ela segue informando quem é aquele cara que está no meio, o que não faz sentido. Faria sentido se a Lizzie tivesse perguntado, tá, e quem é o cara do meio? Entende? Mas tudo bem. Vocês devem estar pensando aí, Jussara está pegando muito pesado com a história, isso daí é um detalhezinho, mas calma, esse é só o começo, a gente começa devagar. Pouco depois, ainda no baile, a Lizzie fala a respeito do Darcy e ela usa a expressão parece miserável, pobre coitado, que ela quer se referir que ele parece perdido ali no baile, parece que ele não quer estar ali, e a Charlotte brinca, miserável ele pode até ser, agora pobre, naquele tom de fofoca, tô te contando aqui uma fofoca. No áudio original, a Lizzie fala, tell me, ou seja, conte mais, me conta o babado, miga. Em português ela fala, não diga. Pode ter o mesmo sentido, mas ainda não é o mesmo sentido, sabe? O tom fica errado, fica estranho. E não seria difícil colocar me conta, me fala, bicha, alguma coisa assim, sabe? E essa nuance faz diferença porque depois a Lizzie continua brincando a respeito dessa parte pobre, porque a Charlotte segue falando, ele é dono de metade Derbyshire. Não sei falar o nome da cidade, mas a gente vai seguir com essa pronúncia horrível mesmo. E aí a Lizzie brinca, então metade miserável, tipo, ele não é dono de toda, né? Então ele é só metade miserável. É uma piadinha, e essa piadinha mais pra frente, ela é importante no momento também que, mais uma vez, a dublagem estraga. Mais um pouquinho pra frente, nós temos a Lizzie e a Charlotte sentadas descansando longe da vista de todo mundo, e aí temos Bingley e Darcy, todos ofegantes, no caso, Bingley ofegante, Darcy tá mais pra lá do que pra cá, porque Darcy nem queria estar ali, né? Ele preferiria estar morto. E aí o Bingley fala que ele tá muito feliz de estar ali, que ele está dançando com a Jane, que a Jane é maravilhosa, e o Darcy concorda. E aí o Bingley menciona a Lizzie, e é quando nós temos o fatídico momento que o Darcy fala, ela é tolerável, mas não o suficiente pra me atrair. E ali naquele momento, a Lizzie fica tipo, não gostei muito do que eu vi, e a Charlotte brinca com ela, fala, Lizzie, que bom que ele não gosta de você, porque senão você teria que dançar com ele. E aí a Lizzie faz uma brincadeira. Essa brincadeira no áudio original funciona, porque a gente pega aquela brincadeirinha que teve antes, que ela fala miserable half, metade pobre, que ela brinca, né, metade miserável, e ela aplica essa mesma piadinha aqui nessa cena. Ela fala, eu não dançaria com ele nem por toda Derbyshire, imagine pela metade, né? Faz sentido a brincadeira. Em português, no áudio dublado, ela fala, eu não dançaria com ele nem por toda Derbyshire, deixe o infeliz pra lá. Não tem o mesmo impacto. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos supor que até o momento eu estou falando aqui, você tá aí balançando a cabeça e falando, não, Jussara, não é o suficiente para você me convencer a assistir no áudio original, eu ainda gosto do dublado, eu acho que faz todo sentido, você está sendo exigente. Calma. Eu tô só no começo. Quando a Jane está doente, a Lizzie vai até a casa do Bingley para poder visitar a irmã e se certificar de que a irmã está bem. E ela faz todo esse trajeto andando, foca no andando. Esse andando é muito importante. E aí, quando ela chega, ela se apresenta, ela tá toda descabelada porque ela veio andando, aquele clima horroroso, o cabelo dela tá puro frizz e a barra do vestido dela tá pura lama. E aí, quando ela sai, no dublado, a Caroline fala, meu Deus, você viu o estado dela mergulhada na lama. É isso que ela fala. Ela fala como uma provocação ao Darcy e também como uma provocação à Lizzie. E o Darcy fica ali com aquela cara de espantado. Só que no áudio original, gente, aqui tem um trem que eu amo, que é o negócio do detalhe. Porque no áudio original, a Caroline fala, meu Deus, você viu a barra do vestido dela? É mencionada a barra do vestido dela. Tem que ter essa menção. Se você assistiu meu vídeo dos 20 melhores momentos que eu falo desses detalhes pra vocês, vocês sabem que dois grandes elementos acompanham essa história. Um elemento é a barra do vestido da Lizzie, que é o tempo todo focando a barra do vestido porque é parte da característica dela. E o outro elemento é a mão do Darcy. Esses dois elementos, eles acompanham a história inteira. Então, quando a Caroline fala, meu Deus, você viu a barra do vestido dela, tem essa ênfase com um motivo, porque a barra do vestido vai aparecer em outras vezes. Vai aparecer, inclusive, no momento crucial da história, que é quando o Darcy se declara pra ela. Ali, antes
antes da declaração acontecer, se eu não me engano, a gente já tem o foco na barra do vestido dela. Então essa fala específica, meu Deus, você viu a barra do vestido dela, não está ali à toa para ser desperdiçado numa dublagem, entende? E o principal, que talvez você não perceba se você só assistiu dublado, ali naquele momento, a Caroline enxerga isso como uma falha, algo que faz com que o Darcy nunca vai olhar para aquela mulher porque ele jamais aceitaria se casar com uma mulher que tem a barra daquele vestido suja daquele jeito. O Darcy, ele é um cara que sempre teve na mente dele que ele se casaria com uma mulher completamente diferente da Lizzie. Então, assim, ela teria que ser uma dama, realmente uma dama. E não é que a Lizzie não é uma dama, ela só não se comporta como o padrão exige. Ela tá mais ela por ela mesma. E nesse momento, então, a Caroline olha para a barra do vestido dela e fala: meu Deus, você viu a barra do vestido dela? Como se dissesse: meu Deus, você viu que garota inferior? E o Darcy não responde, porque para ele, aquilo mexe com ele de forma diferente. Então, tem que ter a barra do vestido. Da mesma forma que nós temos a barra do vestido, nós temos o Darcy depois discutindo sobre mulheres prendadas. O que uma mulher tem que ter para chamar a atenção dele. E muito do que ele fala ali naquele momento, ele fala com o objetivo de jogar isso para cima da Elizabeth, para ver como ela vai reagir. Tanto que quando ele fala do livro, que a mulher tem que saber ler, tem que ter um gosto pela leitura, ele olha para ela porque ela está lendo. Então, antes disso acontecer, a Lizzie fala no áudio dublado: nossa, mas você deve dar muita importância para isso. Essa frase soa de um jeito que não é o correto. No áudio original, ela diz o seguinte: o senhor deve entender muito do assunto. Isso quer dizer que é uma afronta isso para ela. O fato de que o Darcy se coloca numa posição em que ele pode julgar o que é uma mulher prendada ou não. E isso irrita a Lizzie. E ela quer saber, tá, o que você considera mulher prendada? É isso que ela queria falar pra ele. Pois me diga, meu jovem. Ela seria uma feminista hoje. Pois me diga, joga aqui na minha cara, explica, mansplaining, fala pra mim como que uma mulher tem que ser pra ela ser prendada. Só que ela não fala, né? Ela fala ali com uma postura que é: nossa, o senhor deve realmente entender muito do assunto, né? É o que ela basicamente fala pra ele. Ou seja, no dublado soa como um elogio pra você, isso deve ser muito importante. Aqui no áudio original soa como uma alfinetada, e isso faz muita diferença. E mais uma vez temos um exemplo de como que uma provocação pode ficar vazia se a dublagem não tomar cuidado com o que ela coloca ali no seu roteiro, na sua tradução. Nós temos um momento em que todas as Bennets vão visitar ali os Bingley, porque eles vão buscar a Jane, blá blá blá. E ali naquele momento, a Kitty e a Lydia ficam pedindo para que eles deem logo uma festa, elas querem um baile. E a Mary faz um comentário a respeito de bailes, que ela não acha que baile é um local legal para você socializar, porque ela acredita que existe muita dança e pouca conversa, ela acha que tinha que ser o contrário. E aí na versão dublada, a Caroline responde para ela o seguinte: de fato é muito mais racional, mas eu adoro bailes. Tá, bacana saber que você adora bailes. Não soa tão agressivo. No entanto, no áudio original, a Caroline diz o seguinte: de fato é muito mais racional, mas assim não seria um baile. Aí nós temos uma bela alfinetada que justifica inclusive a reação de todo mundo na sala e a Elizabeth falar para Mary: obrigada, Mary, do tipo: obrigada por compartilhar com a gente o seu ponto de vista. Não precisava ser tão grossa, Caroline, sua bruxa. Basicamente é isso que acontece nessa cena. Então quando ela fala, mas eu adoro bailes, dá uma suavizada no tipo, mas eu quero fazer baile porque eu gosto, sabe? Eu prefiro. E não porque ela quis realmente falar, meu anjinho, cala a boca, sabe? É essa a intenção da Caroline. A Caroline não tá tentando ser amiga, a Caroline tá tentando dar uma bela alfinetada. E lembra que eu mencionei pra vocês que andar é uma grande questão dessa história, a barra do vestido suja? Tem uma cena em que os dois estão dançando no baile, a clássica cena em que eles estão dançando juntos, e ali rola uma conversa. E nessa conversa também existe uma provocação que é diminuída por conta da dublagem, por conta da tradução, da forma como eles colocaram. Isso tudo acontece depois que o Darcy encontrou a Lizzie Wickham, né, passeando e tal. Então ele já tá meio enfesado, ele quer saber que história é essa da Lizzie tá andando com o Wickham. Primeiro porque ele tá interessado na Lizzie, e segundo porque ele não gosta do Wickham, ele não quer a Lizzie perto do Wickham, ele acha o cara muito perigoso, então ele quer tentar arrancar essa informação, só que ele não sabe como, porque ele não é sociável. E aí nesse momento, na dublagem, a conversa fica assim: me diga, você e sua irmã vão sempre a Merrington? E a Lizzie responde: sim, a gente sempre vai a Merrington. E aí fica estranho, porque ele faz essa pergunta de uma forma meio calma e a Lizzie se irrita. E aí, se você assiste só o dublado, você fala, mas por que ela tá irritada com a pergunta? Qual que é o problema dela visitar Merrington? Não tem problema nenhum. O problema está que no áudio original, que o Darcy pergunta pra ela é: me diga, você e suas irmãs normalmente
andam, com ênfase no andam até Meryton, porque andar até tais lugares não tem classe. Você tem que ir numa carruagem, você tem que ir acompanhado, você tem que ir a cavalo, algum meio de transporte, ou pelo menos com um homem te acompanhando, alguma coisa do tipo. Não é legal você ficar andando pra lá e pra cá. E essa é uma característica que o Darcy provavelmente coloca ali na parte do contra. Devo ou não devo casar com essa mulher? Contra, ela gosta de andar sozinha, no meio do mato, indo pros lugares. E a Lizzie entende essa alfinetada, e é por isso que ela responde sim, normalmente a gente anda até Meryton, do tipo, ela dá uma ênfase nesse anda. Então se você não tem o anda na fala, você não tem tudo isso acontecendo nas entrelinhas, entende? E isso me deixa frustrada. Se você nessa altura do campeonato ainda tá falando, Jussara, não, você tá sendo exigente demais. Calma, eu falei que tinha erro grotesco nessa dublagem, e tem, meus amorzinhos, tem, só fica comigo. Mas só para dar um ênfase nessa questão do andar, como é importante essa questão do andar, mais pra frente do filme, quando a gente já tá chegando mais pro fim, os dois se encontram novamente, porque ela tava na casa dele, ela não sabe que ele tá lá, e aí os dois se encontram, ela fica completamente constrangida. Ali naquele momento ele se oferece pra levar ela até onde ela está hospedada. E ela fala, não, eu realmente gosto muito de andar. E ele fala, eu sei. E nesse momento quando ele fala, eu sei, eu adoro isso em você. Tá vendo como é importante? Agora, o fim pra mim, gente, o fim, ele tá bem aqui. E isso foi graças a uma inscrita que me motivou a fazer esse vídeo pra vocês com os erros da dublagem. E eu imagino que ela não tenha percebido esses outros detalhes, mas esse erro foi tão grotesco que ela me chamou pra perguntar, falou, Ju, me explica um trem aqui que eu tô vendo dublado, eu preciso da sua resposta. Prepare-se, vocês estão sentados? Se não tiver, senta. A Charlotte e a Liz estão conversando a respeito da Jane e do Bingley. Elas estão no baile e a Charlotte tá falando que o Bingley gosta muito da Jane. Isso tá muito claro, mas ela precisa retribuir esse sentimento ou pode acabar não dando em nada, porque, né, afinal de contas, ele precisa ter uma certeza de que esse sentimento é verdadeiro, tá voltando pra ele, tanto que isso não acontece e o Darcy consegue separar os dois. Mas enfim, o ponto é, enquanto a Charlotte está falando isso, ela troca o nome do Bingley pelo Colin. Pelo Colin. Ela fala, o Colin gosta dela. O que o Colin tá fazendo nessa dublagem nesse momento aqui? E ainda tem outro ponto da Charlotte que é menos importante, mas ainda assim é importante, porque é um momento de detalhe da característica da Lizzie que acaba passando em branco porque não acontece. As duas estão conversando porque a Charlotte foi contar pra Lizzie que ela vai se casar com o Colin. Colin pediu ela em casamento, ela disse sim, e a Lizzie fica chocada porque a Lizzie acha o Colin pior espécime de homem, tanto que em um determinado momento da história ela fala pra irmã, o Colin faz a gente desistir de qualquer outro homem, ele faz a gente desistir do gênero dele. Então pra ela é inadmissível que a melhor amiga dela esteja se casando com um cara que ela acha tão deplorável. E aí nessa conversa a Charlotte dá uma bronca nela e fala, nenhum de nós pode se dar ao luxo de ser romântico. Só que no áudio legendado, no original no caso, o que ela realmente diz é, nem todas nós podemos nos dar ao luxo de sermos românticas. Por quê? Porque a Lizzie já deixou muito claro que se depender de dinheiro, se depender de casar por interesse, nunca vai rolar. Ela só vai se casar o dia que ela realmente se apaixonar por alguém e ela não vê isso acontecendo tão cedo. Darcy, tá tudo bem. Então quando a Charlotte fala isso pra ela tá usando uma característica da Lizzie pra definir que ela não é igual a Lizzie, ela é diferente e ela não pode se dar o luxo de esperar ela se apaixonar por alguém pra ela poder se casar. Então faz todo sentido que a gente tenha aí o áudio original acontecendo nesse momento da história. Estamos chegando ao fim, e aí nós temos um momento da história em que o Bingley voltou e ele foi pedir a Jane em casamento. Ele entra, não consegue pedir a Jane em casamento porque a senhora Bennet está surtando, e aí ele sai de cena e nós temos a Jane conversando com a Lizzie, dizendo, não, eu estou bem, tá tudo bem, agora a gente realmente acabou. E aí, nesse momento, no áudio dublado, a Lizzie diz pra ela o seguinte, eu acho que você está em perigo de amá-lo como sempre esteve. E eu fiquei, que? Não faz o menor sentido essa fala. Explico por quê. Essa fala, nesse momento, a Lizzie diz o seguinte para ela no áudio original. Acho que você corre um grande risco de fazê-lo se apaixonar completamente por você. Isso porque, naquele momento, a Jane está convencida de que o Bingley não foi até ali para se casar com ela. Ele foi para dar um oi e para ir embora. Então ela não quer sofrer por ele de novo, porque ela já sofreu bastante, ela quer fingir que tá tudo bem. Então não faz sentido a Lizzie falar para ela, você está completamente apaixonada por ele. Porque a Jane já conhece os sentimentos dela, ela sabe exatamente como ela tá se sentindo e a Lizzie sabe como a irmã tá se sentindo. Ela não precisa reforçar o amor que a irmã sente. Ela precisa reforçar o fato de que o Bingley a ama. Então não faz
faz sentido ela reforçar o amor da irmã. Faz sentido que ela reforce o amor do Bingley. E aí, pra acabar, eu ainda levei 3 tiros. Primeiro, a Jane tá super feliz porque ela vai se casar com o Bingley. E aí ela fala pra Lizzie: eu queria muito que você estivesse assim, tão radiante quanto eu. E a Lizzie faz uma piada, gente. Ela faz uma piada. Ela brinca dizendo: quem sabe o Sr. Collins não tem um primo? Por que ela fala quem sabe o Sr. Collins não tem um primo? Porque é engraçado. O Colin é um dos caras que ela mais despreza nessa história. Ela jamais casaria com um cara semelhante a ele. A piada está nisso. Sabe o que eles colocaram na dublagem? Quem sabe o Bingley tem um primo? Eu deixo com vocês. O segundo tiro, meus anjos, esse foi pra doer, e esse também foi aviso de uma inscrita aqui do canal que me alertou que isso acontecia no fim de Orgulho e Preconceito na versão dublada. Depois que tudo isso acontece, nós chegamos ao fim. Lady Catherine vai fazer uma visita pra Lizzie, porque ela ouviu um boato de que a Lizzie vai se casar com o Darcy. Muito provavelmente boato espalhado pelo próprio Darcy, inclusive. E ali, naquele momento, ela tá ofendendo a Lizzie de todas as formas, e ela diz o seguinte pra Lizzie: prometa que jamais vai aceitar esse compromisso. Não, e certamente nunca o farei. Nunca vou prometer pra você que eu não vou me casar com o Darcy, porque se ele me pedir de novo sua venha mocoroca, eu vou dizer sim. Naquele momento, a Lady Catherine faz tipo, que afronta, tanto que depois ela sai e fala: eu nunca fui tão ofendida em toda a minha vida. E ela chega em casa, desabafa, fala: aquela menina insolente, não prometeu pra mim que não se casaria com você, onde já se viu, blá blá blá. Ali o Darcy fica sabendo do que aconteceu e ele fala: meu anjinho, se ela falou que nunca vai prometer isso, existe uma chance. Eu vou pra lá agora, não vou nem esperar o sol raiar. E é isso que faz ele ir atrás da Lizzie. Sabe o que o dublado fez, gente? A Lady Catherine fala: você promete que você nunca vai aceitar essa proposta? E ela responde: com certeza jamais aceitarei. Então tá. Então o Darcy nunca vai vir te visitar, ela vai sair completamente satisfeita, nada ofendida. Anyway, gente, eu desisto. Vamos pro terceiro e último pra gente finalizar esse vídeo. E é um momento assim que, tudo bem, não é tão relevante, mas ainda assim diz muito, que é quando o Darcy fala: minha tia esteve aqui, eu não sei como eu posso pedir desculpas pra você pelo que você passou. E a Lizzie responde pra ele: depois de tudo que você fez pelas minhas irmãs, eu é que deveria estar pedindo desculpas. E aí no dublado ela fala: você não tem nada do que se desculpar. E qual que é a diferença entre essas duas falas? Na fala em português, no dublado, quando ela fala você não tem nada do que se desculpar, ela apenas está dizendo não precisa, imagina, tá tudo certo. Na fala em inglês ela tá dizendo o seguinte: eu é que tenho que me desculpar. Eu errei tantas vezes com você até agora e você fez de tudo para acertar que você não tem que pedir desculpa, meu anjinho, que você tem alguém aqui precisando pedir desculpa para você, esse alguém sou eu, porque eu até agora não pedi. Eu até agora não fiz nada para poder me desculpar com você pela má impressão que eu tive de você. Então, você percebe que existe muito subtexto que é abandonado quando a gente passa pra dublagem, e isso me deixa completamente maluca. Um dos pontos aqui é: eu assisti esse filme dublado pela primeira vez hoje, e essas foram as falhas que eu fui pescando enquanto eu assistia. Mas eu acredito que se eu assistir esse filme dublado mais umas 80 vezes, cada vez que eu assistir, eu vou pescar alguma coisa diferente. Se você só assistiu o filme dublado até hoje, assista uma vez legendado e me conta depois se você sentiu que tem uma grande diferença na história, se faz sentido pra você os pontos que eu levantei nesse vídeo hoje. E se você já assistiu dos dois jeitos, compartilha aqui embaixo se você chegou a notar algumas dessas falhas. E as meninas que compartilharam comigo essas falhas, muito obrigada. Se você tiver aí algum outro filme que você percebeu que tem essas diferenças também, manda aqui que eu faço uma análise pra vocês também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!